Bom, hoje é dia 23 de novembro de 2025 e são 9h40 da noite. Meu Deus. Eu acabei de chegar do. Nossa. Ah, o poder da luz difusa. Que maravilha. Acabei de chegar do culto e vim empolgada. Bom, eu sou muito sincera aqui sobre os meus sentimentos, assim, meu mood diário e tudo mais. E não foi legal nos últimos dias, assim, né? Digamos assim, de ontem à tarde. Eu tava até com minhas amigas ontem. Elas seguraram a barra comigo. Mas essa madrugada, por exemplo, foi complicado. Foi aquela noite que. Eu tô passando moto. Por causa dos baques da semana, é aquela situação que. Sabe quando tu vai dormir chorando? Assim, eu não sei se tem alguém me ouvindo que acontece isso. O lado que todo mundo tem, né? A nossa criança interior. Que você chora até dormir e aí um sentimento que pra mim, assim, eu não costumo ter, né? E aí por isso que eu consigo definir muito bem que é quando você. Sabe quando alguém morre e você vai pro funeral, vai pro enterro da pessoa? E aí você volta de lá, toma um banho e dorme. E aí, enquanto você tá dormindo, você tá meio que neutralizado daquele sentimento. Aí quando você acorda, vem aquela onda pesada e meio negativa e triste, sabe, da realidade, que você lamenta não ter continuado dormindo. Eu sei, e foi isso que eu senti, por exemplo, de ontem para hoje, quando eu acordei. E eu sei definir exatamente o que parece com esse sentimento, porque não é uma coisa que eu costumo ter. Eu sou aquela pessoa que acorda feliz. Eu sou uma pessoa realmente majoritariamente feliz. Inclusive, foi por isso que não deu muito certo também com. Ah, meu Deus, não quero puxar esses assuntos aqui. Mas uma das incompatibilidades que eu tinha no meu antigo relacionamento era que, né, não batia o mood, assim, o humor. Mas quem dera que o problema fosse esse. Mas vamos voltar pro que interessa. Então, eu peguei, foi uma noite complicada, foi meio atribulado, meio conturbado. Mas eu acordei, fui fazer minhas coisas, né? E domingo, fui assistir dorama. é, Mas aí teve uns momentos no dia que eu fui chamada para oração, né? E li a Bíblia rapidamente ali, um versículo, mas eu peguei e reli no celular que eu anoto os cultos anteriores, né? Tá sendo muito bom o exercício. Apesar de, eu sei que eu não vou fazer isso para sempre, porque é uma coisa que. Nossa, eles botam música alta. Mas o intento, não vamos se perder aqui no intento. É... Apesar de ser bom, porque eu lembro do que foi falado, né, nos detalhes, porque eu anotei, ao mesmo tempo você perde um pouquinho de uma comunhão durante, né, no transculto. E eu não costumava fazer isso, eu passei a fazer isso esse ano, né? É... Mas, vamos lá. E eu vim empolgada, eu nem gravei a de sexta-feira ainda. Eu não gravei ainda qual foi o resumo do culto, a palavra de sexta, que eu até postei e falei que foi um pouco enigmático em alguns pontos, assim. Mas foi bom, porque me respondeu uma dúvida que eu tinha, né, com os novos acontecimentos na minha vida, essas mudanças. E. Mas aí a de hoje, aí eu até falei assim: ah, não, eu vou chegar, eu gravo a de sexta, outro dia eu gravo a de hoje. Impossível. Impossível. Vamos gravar logo a de hoje, hoje. Depois, se for o caso, eu pego a de sexta e gravo amanhã, sei lá. Vamos lá. Mas vamos fazer aqui pegar como que foram os últimos episódios, é igual série. Por quê? Porque eu falo que Deus, ele é estrategista e ele engrena tudo, sabe? Uma engrenagenzinha. Ele encaixa as coisas bem bonitinho. E ele tem feito muito isso, né? E é aquilo, você tem que estar sensível para ouvir, você tem que se disponibilizar, sabe? A fazer a vontade de Deus, a querer ouvir a voz dele. Porque ele vai falando bonitinho, desenhando toda a história e tudo mais. Deixa eu pegar aqui qual foi a.
Que dia? Teve uma, acho que foi na quinta. Eu não lembro onde eu congreguei. Foi aí que eu acho engraçado, né? Vamos lá. Eu congreguei em outro lugar. Ó, vamos lá. Essa foi a de sexta, culto do dia 21. Pronto, foi aqui, ó. Culto do dia 20 de novembro. Ó que bonitinho. Dia 20 de novembro foi aquele. Peraí que o pessoal tá abrindo o portão, faz barulho. Eu fico desconcentrada. Foi aquele em que veio o primeiro Reis 21 sobre Acabe, Jezabel e Nabote. E Nabote, ele é apedrejado. Isso não foi lido no dia, mas depois eu continuei lendo e eu vi que ele teve uma morte, né? Acabe queria a vinha de Nabote, aí foi chorar igual uma criança triste pra mulher, né? Deitou na cama, emburrado, sem querer comer, chorando. E aí a mulher dele falou, deixa comigo. E pediu a cabeça de Nabote. E aí é o momento que não chegou a leitura até esse ponto, né? Mas é sobre perseguição, sobre alguém que queria algo que não podia pegar, porque não foi ele que deu. E aí Jezabel, a rainha malvada, pede a cabeça de Nabote. E consegue, pede a cabeça metaforicamente nesse caso, porque no caso ele morreu apedrejado. E dessa história, o irmão puxa a história de Estevão. Não sei se vocês lembram, que Estevão realmente iconicamente a gente lembra dele por ter sido alguém que foi morto, apedrejado. E aí entra aquela parte que eu achei fantástica, que é que enquanto ele está sendo apedrejado, ele pede para Deus que abra os céus, quer dizer, ele vê a glória de Deus, é aberto para ele durante a morte dele, e naquele momento, ao invés de ele pedir vingança ou pedir algo ruim, ele pede que Deus mostre a mesma coisa que ele está vendo para aquelas pessoas, e para não imputar culpa nelas. Ali tu vê que é o amor puro, sabe? O amor mais puro, assim, e simples, e que poderia vir de Deus e de Cristo, né, para o homem. Porque é difícil na hora que você, né, apanha, você desejar o bem para o outro. E naquele dia eu estava exatamente buscando porque eu levei uma pancada naquela ocasião. E apesar de ter tido um breve um pré-anúncio para mim no dia, né, que eu falei que de manhã eu falei isso sem saber, aí na hora de que fui orar, isso veio no meu coração, aí acontece, e aí vem essa palavra falando, olha, não pede vingança e também não... porque não pede assim, não, tipo assim, não se turbe o vosso coração, sabe? Não cria mágoa, não fica rancorosa. E eu sou uma pessoa, e cada vez mais eu percebo que eu fico mais sensível ao que Deus fala. O que é ser sensível? Eu ouvi esses dias falando assim, que profecia é uma forma de Deus te motivar a fazer o que Ele quer. E eu achei fantástico, porque comigo funciona assim. Quando eu viro para Deus, eu faço uma pergunta, eu peço um direcionamento para alguma coisa, eu levo um sentimento para Deus. Quando Ele fala alguma coisa relacionada àquilo para mim, seja positivo ou negativo, isso afeta o meu coração. Se Ele falar algo positivo, o meu coração abre mais para aquilo. Se Ele falar algo negativo, o meu coração vai fechando. E aí eu vou buscando mais para o coração ou fechar mais para alguma coisa ou abrir mais para aquela coisa. E Deus trabalha desse jeitinho comigo. Eu acredito que também trabalha com as outras pessoas. Aí eu li essa frase que ela falava isso. Profecia é uma forma de Deus te motivar a fazer o que Ele quer. Porque eu sou dessas, que eu acredito na soberania de Deus. Talvez por eu ter esse jeito, acreditar mais na soberania e na predestinação para as coisas e nos propósitos de Deus, para mim, meu coração fica mais permeável a quando Ele fala. Porque se eu levar muito, isso é o meu jeito, né? Eu não corto o livre-arbítrio assim, né? Não existe de jeito nenhum. Eu entendo que o ser humano faz escolhas e tudo mais. Mas se eu ficar muito agarrada nisso, eu me sinto vulnerável, particularmente. Então eu acabo ficando porque eu fico muito... Ao meu livre-arbítrio é você debaixo do seu próprio juízo.
e o nosso próprio juízo não tem juízo nenhum. Essa é a verdade. Então eu gosto muito do o que Deus acha disso. Aí ele fala, aí eu acho também, entendeu? Basicamente é isso. Obviamente que não é tão fácil assim, como eu disse, ele falou comigo na quinta, aí ele falou outra coisa que me consolou na sexta-feira de novo, que eu não trouxe ainda. Só que ainda assim, eu tenho momentos no dia, né, que a gente é afligido. Dizem que o palco da guerra, o maior palco de uma guerra espiritual é a nossa mente, sabe? É dentro dela que toda a batalha acontece. E aí depende muito de quem você tá ouvindo. Outra frase, adoro as citações icônicas que eu guardo. Tem uma outra que eu li essa semana também. Ah, pronto! É um livro que a Luana tem aqui, que é o Mais Esperto que o Diabo. Alguém falou que, não sei lá, um vídeo aí que eu vi, que tem um insight lá dentro que fala que é o seguinte, o que é que você acredita mesmo não tendo acontecido? Tem quem responda fé, tem quem responda medo. A fé e o medo, eles têm... É como se eles fossem o mesmo conceito, só que eles são utilizados por personagens, por espíritos, talvez diferentes, vamos dizer assim. Ou seja, qual voz você está ouvindo? Porque as duas têm o mesmo conceito. Quando você não quer fazer uma coisa, por exemplo, a minha mãe tem muito medo que eu ande de moto. Eu caio de moto? Não. A probabilidade existe? Existe, claro. A gente nasceu, a gente tem probabilidade de morrer. E aí minha mãe tem medo que eu ande de moto. Se eu dei... Por exemplo, tem medo de andar de avião. Vamos lá. Se a minha mãe, ela deixar ser levada pelo medo de andar de avião, por exemplo, ela nunca vai visitar, por exemplo, o filho dela em outra cidade. O que é o medo? O medo está dizendo, esse avião pode cair. O que te paralisa é uma coisa que você acredita que pode acontecer, mas ela não aconteceu. E aí você acredita, você deposita nela esse sentimento. Só que se é uma coisa ruim, te traz medo. Se é uma coisa boa, te traz esperança, fé. Então, é a mesma coisa, só que em esferas, em polos diferentes. Um é o polo do medo e o outro polo da fé, das coisas boas, né, que podem acontecer. E tá, ok. Esse insight é desse livro, pelo que eu entendi, que eu vi lá na internet. Tem até ele aqui, qualquer dia eu pego pra ler. Vamos lá que eu fui muito longe. Vamos voltando agora, vamos puxando o fio de volta. E aí, na quinta-feira, né? Então, assim, o que eu tava dizendo é que a gente pode ser alimentado por essas duas vozes, né? A que traz medo ou a que traz fé. E aí, conforme tu leva alguns baques na vida, seja eles quais forem, você fica mais suscetível, às vezes, a ouvir a voz do medo e ficar mais acuado, triste, choramingando pelos cantos. E é natural, porque somos humanos, só que a gente não pode deixar esse sentimento dominar a gente na maior parte do tempo. E é exatamente nos momentos que tu leva porrada que você precisa trabalhar isso. Não é nos momentos bons que tá dando tudo certo. É nos momentos que as coisas não estão dando certo, digamos assim, num plano, numa primeira camada, que você treina isso. Que você fala assim, tá dando merda, e agora? Aí você tem que ver qual voz tu vai ouvir, porque uma vai tentar predominar, que é a do medo, a que te deixa pra baixo e tudo mais. E isso acontece comigo também. Por exemplo, que eu tava contando, essa madrugada foi uma madrugada meio atribulada, em que eu fui dormir desse jeito, acordei com esse sentimento pesado. E aí a parte que é de decisão, que é a escolha do ser humano, mas ao mesmo tempo que precisa da força de Deus, eu entendo assim, eu preciso sair disso. Eu não posso ficar morrendo nessa situação e dessa noia e dessa espiral de fracasso, sabe? Que fica tomando nossa mente. E aí durante o dia eu fui assistir meus dorama, orei, li a Bíblia, e assim, gente, parece palhaçada fazer assistir dorama, mas, cara, tu tira cada ensinamento, tem cada frase que te pega, que eu tenho vontade de anotar, sabe? Porque cada situação, e os doramas, assim, pelo menos que eu vejo, são dramáticos, muito de vida real, né? Então acontecem todas essas coisas loucas na vida das pessoas, e normalmente essas coisas acontecem na vida dos protagonistas. Então eu falo assim, eu sou protagonista, porque é cada coisa.
Mas é isso. Aí eu peguei. E aí, conforme foi passando o dia, eu li a Bíblia ali, orei e tudo mais, fui falando com Deus e relendo as palavras. E entrou uma confiança e uma. Tem muitas referências hoje no vídeo. Uma confiança e uma fé tão grande no meu coração sobre tudo que eu tô fazendo e que vai dar tudo certo, sabe? Que vai ficar tudo bem. E isso foi muito eu e Deus ali. Ninguém veio me falar isso, assim, né? Nesse momento ali. Mas eu fui tomada por uma fé que eu vou. Eu não sei se vocês vão entender. Eu vou citar duas personagens aqui que eu cheguei nessa conclusão. É a confiança de Penélope. Acho que é Penélope. E o sorriso da Ellen. Pra quem não sabe, Penélope, eu tenho quase certeza que esse nome, é a esposa de Ulisses. Gente, eu tenho que falar do culto, mas vamos chegar lá. Penélope é a esposa de Ulisses e ela precisou, não vou falar a história aqui não, mas ela precisou de muita confiança e muita fé para suportar, se não me engano, 20 anos de espera, né, no que ela acreditava. Mas isso eu não tô falando pelo sentido conjugal, isso é para qualquer coisa na vida, assim, sabe? Se você tem uma coisa que você acredita e tudo mais, era o caso dela ali, que ela acreditava tanto numa coisa ali específica relacionada a Ulisses, e ela se manteve, ela tinha uma confiança que o homem ia voltar, sabe? De uma guerra que ele foi. E a outra é o sorriso de Ellen. Porque eu fui tomada também de uma certa alegria no final da tarde. Aí fui pro culto, já fui pro culto alegre. Tipo, a gente às vezes vai, né? Eu tava assim, de manhã eu pensei, de noite eu vou pra igreja. Nossa, vou me acabar de chorar lá e, né? Eu já cheguei na igreja alegre, já cantei feliz. E mesmo assim, né? E Deus falou na palavra e eu trouxe, foi muito bom. E ela tá engrenada com as anteriores. E. Mas tudo isso veio. Aí o sorriso de Ellen é da personagem, quem lembra, né? Eu tô com um livro aqui de apoio da Jane Eyre, que a gente estava lendo. Eu não terminei. A Jane nem, assim, ainda nem pude pegar muitas lições com ela. Mas a gente acabou aprendendo muito, para quem lembra, com a Ellen, que é a amiga dela que era penalizada e sofria ali dentro do orfanato, né? Daquela instituição. E ela. Ai, gente, será que é? É porque eu gostei muito daquela última cena dela em que ela tá sofrendo, mas é como se ela tivesse com um sorriso assim de canto de boca, como a sensação que a Ellen passa pra gente de início parece uma pessoa sofrida, vítima da vida, né? E a Jane até fica meio chateada como ela suporta algumas coisas ao invés de se revoltar. E aí a Ellen mostra num momento desse que ela tá sendo. Que ela dá um sorrisinho assim de. É aquela coisa como se ela visse algo que os outros não veem. Como se ela acreditasse em algo, como se ela tivesse muitas casas à frente dos outros. E isso traz um. No final, ela morre, jovem, mas ela tinha a fé dela, né? Ela tinha uma fé bem fundamentada. E é isso que dava para ela esse. Que mantinha esse vigor nela e mantinha esse sorriso de canto de quem sabe algo que os outros não sabem. O que agride não sabe, às vezes. E quem está sendo agredido sabe que é a mesma sensação, o mesmo sentimento de Estevão. E conforme naquele culto falou de Estevão, a gente automaticamente puxa muitos personagens. Adoro que eu tô juntando todos agora. Vamos puxar agora para Saulo, que eu citei, né? Um dos mandantes que estava ali no meio era um tal de Saulo, que eu até comentei que ele viria a ser Paulo. Adivinha qual foi a palavra hoje? Muito bom, isso aí. Foi sobre Saulo se convertendo a Paulo. Quer dizer, não é bem que ele se converte a Paulo, ele se converte a Cristo e aí o nome dele é mudado. Mas vamos lá. Ou seja, a história tá interessante. Tu vê que é uma história que ela tem começo, meio e fim. Ela tá sendo assim, ó, escrita e toda amarradinha, tá tudo amarradinho. Ou seja, a gente estava falando então na quinta-feira de alguém que apanhou, foi perseguido em algum nível. Deus jura para essa pessoa e fala: olha, sustenta e pede o céu para essas pessoas também, porque eu que vou decidir se é vingança ou se eu vou abrir o céu para elas. E
né? Aí falando agora de todos esses personagens, aí veio hoje a palavra em... Deixa eu ver qual é o livro. É Atos. Aqui. Hoje é dia 25, né? E eu não anotei. Eu não anotei qual. E não li os hinos. Vamos ler os hinos primeiro? Não, e o mais interessante, o testemunho foi sobre perseguição no trabalho. Sim, pois é. Eu sempre falo os testemunhos aqui. Aí o testemunho de hoje, uma irmã testemunhou, falou que estava sendo perseguida no trabalho por alguém. Ela não entrou em detalhes, mas falou que quando ela achou que ia ser o fim, aí Deus libertou ela, também não falou como, né? Porque às vezes liberta no sentido de tira outra pessoa. Mas o desfecho para essa história aqui tá sendo positivo para todo mundo. Eu gosto de história assim, que acaba bem para todo mundo. Aí tá assim, ó. Deixa eu abrir aqui, eu vou deixar aberto em Atos. O título da palavra... Não, é sério. Aí depois tu sai de uma daquela falando, ó, te apedrejou, pede o céu pra pessoa, tá te perseguindo, pá. Aí vem a palavra hoje. O perseguidor é perseguido. Mas calma que termina bem, juro, já vou dar spoiler. Mas antes, vamos ver aqui os hinos. Tem, eu acho que uns 4 hinos aqui que eu separei. Eu nem sei qual, gente. Vamos ler todos? O primeiro foi o 95, deixa eu ver. Ai, que eu gostei de todos. Eu vi, eu tava feliz, a vibe tava boa. Ó, vamos com esse aqui é bom. Esse aqui se chama assim, Vinde, ó benditos de meu Pai. Vinde, ó benditos de meu Pai. Ouvirão de Cristo o Redentor todos os que amam ao bom Deus e... Peraí. É porque meu inário é de... Deixa eu mostrar uma coisa. O inário de música... Quase que eu rasguei, meu Deus. A letrinha fica toda separada assim, tá vendo? Porque aqui a gente lê a partitura, a gente não lê a letrinha. Aí, às vezes, eu sem óculos, então... Mas vamos de novo. Vinde, ó benditos de meu Pai, ouvirão de Cristo o Redentor todos os que amam ao bom Deus e entrarão no reino de amor. Ó que esplendor, que consolação nos aguarda no porvir. Juntos do eterno Criador, os bens celestes nós iremos fruir. Majestoso Cristo voltará com poder e grande esplendor. Mandará os anjos recolher os fiéis ao reino de amor. No céu surgirá com grande sinal, todo olho o verá. Grande espanto para o pecador, mas grande glória para o justo será. Para o alto olhemos, ó fiéis, perto está a nossa redenção. Conservemos a paz e o amor, e no amor... Conservemos a paz e o amor, caminhemos em retidão. A vida eternal, com glória no céu, Jesus Cristo nos dará. Deus enxugará as lágrimas e toda a tribulação cessará. Esse foi em 95. O outro que eu anotei foi o 200. Eu não sei se é enfadonho ficar lendo, mas... E o outro foi o 202. Não sei se eu vou ler todos, não. Deus me deu muitas habilidades e muitos dons, entendeu? Pessoa bonita, inteligente, comunicativa, mas que não é afinada. Então eu não posso cantar aqui. Senão, ao invés de chamar as pessoas, a gente assusta, entendeu? Afasta. Mas o outro hino é o... É que um se chama Não se turbe vosso coração. É bom. E o outro é Em ti me alegro, Senhor. Como eu tava feliz, vamos ver esse aqui. Eu sinto por fé em meu coração a tua presença, Senhor Jesus. Por ela eu vivo em comunhão, guiado por tua divina luz. As tuas promessas, ó Salvador, em meu coração quero conservar. Por elas desfruto do teu amor, enquanto na terra peregrinar.
Transborda de bênçãos meu coração, alegre me sinto em te louvar. Em prova, angústia ou aflição, a tua presença vem me alegrar. Em ti me alegro, Senhor, tu és o fiel Salvador. Reinar lá no céu onde tudo é luz, contigo irei, meu Jesus. Tá bom. Aí veio... Qual que é o 1, 2, 3 mesmo? Aí veio a palavra que foi assim, Atos, que eu vou ler. Deixa isso pro final. Atos... Tá aqui. Gente, eu achei fantástico. Eu gosto como Deus faz tudo amarradinho. Ele não deixa a ponta solta. Mas claro, a pessoa tem que estar disposta. Para poder ouvir isso, eu tive que me arrumar, sair de casa sozinha à noite e ir na igreja. Não tinha companhia, mas fui. No outro dia, a outra palavra que veio antes dessa, que é casadinha com essa, eu precisei, no meio da minha aflição, da minha angústia ali, peguei, eu falei, aonde tem culto hoje? Não tinha aqui na Redondeza. Eu peguei um Uber e fui para outro lugar que eu nunca tinha ido, sozinha também. Eu fui atrás de ouvir o que Deus tinha para falar. Tem que ter interesse, tem que ter querência. Não vou ficar fazendo isso aqui para sempre, não. Não que não seja bom, mas eu preciso voltar a ver os cultos de forma natural. Bom, então, aí o título é Atos 9, versículo 19, e o título, O Perseguidor é Perseguido. Gente, não, sério, parece besteira, mas por isso que eu não posso, ainda bem que não deixa a mulher pregar na igreja, lá na minha igreja, que eu não ia dar conta, porque quando eu vi isso aqui, aí me deu vontade de rir, por causa de já saber a história toda, sabe? Eu já sabia o início da história, tal, aí tu fala assim, Fala assim, ó. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou ler do 19 em diante, não. Eu vou ler do início. Que aí já mata a história toda. 27 minutos, meu Deus do céu. Começa assim, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, o cara que apedrejou Estevão. E Saulo e matava, chicoteava um monte de crente. Respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Olha isso, ele respirava. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ok, precisaremos do Google. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. A diferença de quem conhece a voz do Pai e quem não conhece ainda. Enquanto Ananias, ele vira e fala: Ananias, ele já sabia que era o Pai falando. Ele: Eis-me aqui, Senhor. Ele já se bota em prontidão para o que queres que eu faça. Enquanto isso, no Saulo, que ainda não conhecia a voz de Deus, né? Ele vira e falou: Saulo, Saulo. Não, cadê? Foi a primeira vez que ele falou? Por que me persegues? Aí ele: Quem és, Senhor? Tipo, quem tá falando? Ele não conhecia a voz de Deus. Já Ananias, já tinha uma caminhada aí, já conhecia.
Aí ele fala: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Ele encaixa tudo, Deus. Enquanto ele está pedindo para Ananias ir lá, ele deixou Saulo cego durante 3 dias. Ele está falando: Ananias, vai lá, bota a mão nele para ele voltar a enxergar. Aí Ananias está lá absorvendo para cumprir a ordem. Saulo tá na casa dele orando, quer dizer, na casa que ele entrou lá na cidade, tá orando. E durante a oração ele tem essa visão de que um homem chega lá e bota a mão para ele voltar a ver. Ou seja, Deus engrenando tudo. Então, e respondeu Ananias: Senhor... E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E essa parte é... Vamos lá. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te... já chamou ele de irmão. Ainda é Saulo, mas já chamou de irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo que lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Aí agora começa o versículo 19, que foi a palavra de hoje. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provocando que aquele era o Cristo. E, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselhos entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e, como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Aqui já começa a falar mais ou menos como foi o ministério ali de Paulo e tudo mais. Paulo é aquele que no meio como é que dá o nome, né? Acrópole. No meio da cidade ali em Atena, ele prega sobre o Deus desconhecido, para aqueles sábios e entendidos que tinham diversas estátuas e outros deuses. Ele fala sobre aquele altar que não tinha nenhum deus em cima, não tinha
nenhuma imagem, era um altar vazio, e embaixo estava escrito ao Deus desconhecido. Que é uma grande pregação ali dele, é uma grande luta ali contra a idolatria daquela cidade. E aí o interessante é que Deus pega exatamente o homem que perseguia e matava cristão para ser perseguido pelo evangelho, e no final ele é morto, tá? O ministério de Paulo levou ele a ser morto por amor ao evangelho. É porque aí também é muito proporcional, sabe? É como se fosse a redenção da pessoa, já que ela fez aquilo contra, né, o evangelho, então é como se fosse para equiparar as coisas. Agora ele... Também tem uma coisa que uma vez eu ouvi um irmão falar, que é assim, Deus, ele não muda, ele troca o coração da pessoa às vezes, né? Um coração endurecido e tudo mais, mas ele não... As habilidades que a pessoa tem, ele bota a serviço dele. Vai falar isso aqui na pregação. Eu tô me adiantando aqui falando outras coisas. Vou falar aqui da pregação, da exortação lá no culto. Mas a pessoa, ela não é mudada. Tipo assim, se a habilidade da pessoa, por exemplo... Vamos lá. É que eu só consigo pensar em eloquência, que eu gosto de falar. Então, assim, se a habilidade da pessoa é na comunicação... e ela usa aquilo às vezes para atacar, né? Usa a boca para falar coisa que não deve, é essa mesma boca e essa mesma habilidade que ele vai reverter e ele vai usar para servir ele, no caso, servir a Deus. E aí, ao invés, ele não vai tirar aquela habilidade da pessoa, ele usa aquela habilidade em favor do reino dele. Agora vamos para a exortação do culto. Ele começou falando assim, né? Saulo perseguia, açoitava, chicoteava e participava da morte dos cristãos. E aí ele botou assim, o que faz? Aí alguém pode ter perguntado para Deus, o que a gente vai fazer? Perguntar para Cristo, o que vamos fazer com Saulo? Aí ele respondeu, nada melhor do que colocar ele para me servir. Não tem coração, tá tudo, tô lendo. Não tem coração duro que resista quando Cristo chega. Quando a luz de Cristo chega e a lágrima desce, já era. Já era por minha conta. Que às vezes eu não completo a frase, eu fico assim. Por que me persegues, homem frágil? Quem és? Eu sou o Senhor. Isso ele tá parafraseando o diálogo, né? É como se fosse Cristo virando para ele ali no caminho de Damasco. Por que me persegues, homem frágil? E aí ele pergunta, quem és? Eu sou o Senhor dos exércitos, a quem você persegue. Naquele momento, ele ficou cego para o mundo. Apagou tudo que era mundano da vida dele. Aqui eu entendi que ele fez uma metáfora, assim, né? Ele diz que ele foi ficando cego, na verdade, que ele continuou cego em algum nível, porque ele ficou cego para o mundo. Ele só via depois disso a glória de Cristo, o evangelho, e viveu para isso depois. Então ele botou assim, ele ficou cego para o mundo, apagou tudo que era mundano da vida dele. E aí ele coloca como se fosse Saulo pedindo, Senhor, eu preciso enxergar essa obra, enxergar esse amor, enxergar o teu povo. Eu chicoteava, mas agora eu preciso abraçar. Eu ameaçava, mas agora eu preciso alimentar. Me mostra a tua graça. E aí ele entra na casa. Aí Ananias entra na casa. Meu Deus, eu tô sem mouse aqui. Tá. E aí Ananias entra na casa e fala com aquele homem. E ele botou assim, alguém aqui é como Saulo. Um pé aqui e o outro lá fora. Mas eu vou te deletar para o mundo e te inserir aqui dentro. O Senhor te liberta e vai cair agora as escamas do teu olho. A partir desse momento, ele passou a enxergar diferente, só coisas boas e positivas, e precisava consertar o que havia feito de ruim para trás. E foi assim que ele começou a ser perseguido.
E aí ele estava falando que tem pessoas que passam por perseguição nos lugares, no trabalho, escola, faculdade. E depois ele falou que a igreja, ele estava falando que a igreja ela não é um lugar comum, né? A igreja é um lugar santo para quem a considera santo. Mas quem está ali a considera comum, ela não vai ter valor realmente. E essa pessoa, ele bota assim, quem considera a igreja um lugar comum, um lugar qualquer, é feito de cavalo pelo inimigo e passa a perseguir os outros. Já não é a primeira vez que eu ouço essa expressão. Né? Que é como se um espírito, sabe, ruinzinho, pega na pessoa assim e usa ela de cavalo para ela atarentar a vida alheia. Aí ele botou, tem gente aqui que a incredulidade te persegue, a mentira te persegue, e volta e meia ela está na sua boca, mas isso vai cair, e você será um novo homem, e vai usar a sua boca para dar glória a Deus. Deus vai te libertar. Às vezes, algo martela na sua mente, como se estivesse com uma depressão, que você tem que tomar algum medicamento, você tem que ir no médico, mas Deus vai limpar isso da tua mente. E o que não te motiva, eu vou virar a chave na tua mente e você vai ter vontade de viver. Você vai ter vontade de cantar, você vai ter vontade de congregar e de andar com as pessoas de novo. O que tu achava que era algum tipo de depressão ou alguma questão psicológica, eu vou limpar agora da tua alma. Você vai ter vitória. Aí ele ainda botou, perseguidor da vida dos meus filhos, pega tua mala e vai por 7 caminhos embora. Tua alma vai voltar a brilhar, teu cântico vai incomodar o inferno, vou entrar na tua jornada para um milagre. Vão dizer, ué, aquele não era o que chicoteava e que batia? Agora quer andar com a Bíblia debaixo do braço? Quer ser crente? A chave virou. O que não se importava vai passar a se importar. Aí ele botou assim, que Saulo agora era alguém que profetizava a palavra de Deus, que agora era alguém que Deus andava com ele. Mas ele teve os olhos queimados, né, por um momento ali. E ele bota, você está cego, não está vendo, mas eu vou te tomar nas madrugadas, vou tirar o seu sono e você vai enxergar a minha vontade na tua vida. Vou tirar as escamas dos teus olhos. Aí ele bota que para o cristão não falta perseguição, mas também não falta a palavra na tua vida. Não vai faltar anjos, não vai faltar a minha glória e resplendor. Deus te separou para tirar as escamas do teu olho. E não só de você. Aqui ele abriu para todas as pessoas que você ama. Então, pode incluir família, amigos, só que sempre começa por alguém. E ele coloca, vou fazer um milagre na sua vida por esses dias. E aí tem um hino 3, 4, 5, aí acaba. E tem um hino 3, 4, 5 e o 2, 3, 6. Deixa eu ver qual que é o 3, 4, 5. Vamos ler os dois? Acho que a de hoje merece. Acho que tá chegando no fim. O 236, ele fala o seguinte. Há um lugar de eterna paz. Os santos do Senhor em terra estranha estão. Caminham com fervor em peregrinação. Estão buscando o lar de esplendor, sem par. São cordeiros de Jesus. Quem pode exprimir, quem pode explicar a glória do porvir que o justo vai herdar? Certeza deste bem, por fé agora tem os resgatados de Jesus. Mandado é dos céus que o homem pecador aceite a eterna lei de Deus, o Criador.
Justificado então terá o galardão com os que crerem em Jesus. Há um lugar de eterna paz e de consolação verás. Quem se entregar a Deus, quem crer no Salvador, irá morar no lar de amor. Esse é o 236 e o outro foi o 345. O 345 é regozijo-me em falar do Salvador. Regozijo-me em falar do Salvador, que me concedeu o imenso favor. O seu sangue derramou, meus pecados perdoou, sobre a cruz onde tudo consumou. Regozijo-me em falar do Salvador, meu amado e fiel remidor, que me deu a salvação pela sua compaixão. Aleluia, eu sinto seu perdão. Regozijo-me em falar do Salvador, pois das trevas me tirou, por amor. Me chamou a sua luz e a glória me conduz. Com fervor louvarei ao meu Jesus. Louvarei, louvarei, louvarei a quem me deu a salvação. Cantarei, cantarei a Jesus, autor da minha redenção. E por fim, eu vou pegar aqui, tem uma parte que eu queria deixar aqui registrada. Eu falo, né, que Deus já falou em outras palavras que teve uma pra mim que foi bem icônica, assim, foi quando ele virou pra mim e falou assim, não discute comigo a forma como eu entro na vida, eu obedeço a Deus, sabe, eu ouço, ele fala, eu falo assim, tá, então eu repito, e é isso. Se ele pediu pra eu falar, eu falo. E quando ele virou pra mim, foi no dia que eu perguntei algo muito específico pra ele. E ele virou pra mim e falou assim, olha só, não discute a forma como eu entro na vida de um homem. Eu sei as limitações, eu sei como eu vou fazer. Falei, safo, tá bom. Enfiei a carapuça até no pé. E, de certa forma, essas palavras que se encaixaram agora, nessa última semana, né? Não é como se fosse uma novidade para mim. A primeira vez... Vamos num... Como tudo começou? Eu gosto de histórias assim. Como tudo começou? Talvez não tudo, mas um grande momento assim que foi bem icônico foi no dia 14 de setembro de 2024. Era um sábado e eu estava viajando, fui fazer um curso em Londrina. E no sábado à noite, se não me engano, acho que foi sábado ou sexta-feira à noite. Foi sábado. Eu tinha acabado o curso e tal, e eu tava um pouquinho atribulada com algum negócio que me pegou assim. E aí eu fui congregar. E ali foi a primeira vez que Deus falou pra mim. Depois foi no dia 22 de dezembro de 2024, já no Rio de Janeiro, na igreja de Vila Isabel. No dia 14 de setembro foi na Vila Casone, em Londrina. No dia 22 de dezembro de 2024 foi em Vila Isabel, Rio de Janeiro. Depois ele falou comigo no dia 29 de dezembro de 2024 na igreja Boiobi. E durante o ano, esse ano, ele falou algumas outras vezes, mas aí eu entrei num processo pessoal meu, né, que eu vou deixar assim à parte. E agora, por fim, teve o dia 5 de novembro. O que ele me falou nesses dias, em 2024, ele me repetiu esse ano, um ano depois, em novembro, dia 5 de novembro, que foi uma icônica para mim. E agora tem essas que vieram agora, nesse momento, que foi muito específico, e que elas levam para o mesmo caminho. E é por isso que eu tenho, às vezes, tanta ousadia e alegria em trazer. Se esse é o método, se essa é a forma, não fui eu que escolhi, não fui eu que decidi. Acho diferente. Vou deixar aberto aqui para dar luz. Mas se é assim que tem que ser, então assim está sendo. Eu também não tenho preocupação em falar, sabe? Se virar para uma pessoa, pode ser que alguém vire e fale assim, meu Deus,
Mas você tem que ter muita responsabilidade, às vezes ousadia, tu virar pra alguém e falar assim, olha só, Deus está te chamando. Cristo tá batendo. Porque é como se você tivesse que olhar para a pessoa e saber, é salvo, não é salvo, é um escolhido, não é? Como é que você pode fazer isso? A única forma de uma pessoa fazer isso é se Deus falar com ela. E, por exemplo, no dia 14 de setembro de 2024, eu não estava perguntando isso. Eu estava atribulada porque eu vi uma coisa que me atribulou e Deus pegou e falou isso pela primeira vez para mim. E eu saí atônita da igreja, dessa viagem, eu saí atônita. E aí o ano foi passando e ele continuou falando. E aí eu fiquei assim, então tá bom. E agora estamos chegando no final do ano, um ano depois, e continua. Eu não retenho, porque a minha responsabilidade é em falar. Aí, como? Ah, mas e se não? Aí já não é comigo. Eu sempre falei aqui nos outros vídeos que quem convence pecador de pecado é Espírito Santo. O que eu dou de conselho é, ora, quando orar, o que eu aprendi, né? Na doutrina que eu sigo ali. Quando orar, encerra a oração em nome do Senhor Jesus. Eu já falei aqui, oração é carta em branco para Deus. Só que ela é assinada por Cristo. Então tudo que a gente fala em oração, a gente está falando com Deus. A gente não fala com ninguém mais, é com Deus. Você está pedindo para Deus. Só que ela é via Cristo. Tanto é que quando eu escrevo minhas cartinhas é de Lívia para Deus via Cristo. Eu aprendi, peguei desse jeitinho de Marinha, que na Marinha, tipo mandar e-mail, sei lá. Não, e-mail não. Mas tinha uns documentos na Marinha que era assim. Então é via. Ou então é assinado por. Como é que é isso representado numa oração? Oração é de preferência. Tem como orar? Tutorial. Tô passando tutorial completo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ajoelha, fecha teu olho, fala com Deus e quando for encerrar a oração, como que a gente encerra de onde eu venho, do meu povo? A gente encerra assim. Tudo isso eu te peço e te agradeço, porque a gente faz isso na oração. A gente louva a Deus, pede e agradece. Então, tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo, teu Filho que é bendito e eterno. E essa já é até uma frasezinha icônica e marcante que o pessoal que é da congregação fala no fim de oração. Mas o que importa é no final falar que está pedindo ou agradecendo, tudo que está sendo falado ali é em nome de Jesus Cristo. Aí a gente fala isso e fala amém no final. Isso é como fazemos uma oração. Outra coisa que eu queria falar, que estava muito no meu coração quando eu cheguei na igreja. Leitura da Bíblia. A Bíblia, para mim, do ano passado para cá, nesse processo todo, é como... Eu vou falar aqui, os xiitas, o pessoal mais conservador não me leva a mal, mas é quase que um livro mágico. Porque é impressionante e é mágico a riqueza de detalhes e como que os personagens e as histórias elas se encaixam e elas são orgânicas e vivas e servem até os dias de hoje. É uma coisa assim, sem explicação, sabe? E como ela é usada pelo Espírito Santo nos dias de hoje, entre as pessoas, nos cultos. E é uma coisa que é legal, a Bíblia é fantástica, por quê? Você olha para esse livro, não dá vontade. Carnalmente, isso aqui não dá vontade de ler. Não dá. Eu amo ler, eu gosto de livro, mas isso aqui não dá vontade de ler. Por quê? Não tem... Por exemplo, aqui eu tenho essa aqui, ó, que é básica, antiga. Eu tenho a mesma Bíblia há 30 anos. Ela, capa preta. Tadinha, tá até descosturada aqui a bichinha. E quando você abre, é um livro sem figura nenhuma. Pelo menos, peraí que minha carta tá aqui dentro. Não tem figuras a carta. Não tem. A minha eu tô rabiscando agora, mas não era de rabiscar não, porque eu achava que era errado. Né? Não, pode rabiscar. Não tem figuras, letrinhas miúdas, não está organizada em ordem cronológica. Para quem gosta, quem é sistemático, eu sou sistemática.
Para eu aprender um negócio, eu preciso primeiro de um sumário. Eu preciso ver como é que é o sumário da parada. Qual é o sumário desse livro? Como é que é o que vai ter nessa aula? Eu quero ver a ementa da aula. Para eu ter aquela visão geral, para depois eu entrar nos assuntos. A Bíblia, o sumário dela é um monte de nome de livro, de pessoas que tu fala assim, tá, mas o que... E não tem, então não é um livro que carnalmente dá vontade de ler. E é isso que é interessante. Mas quando você começa a ler, mesmo que mecanicamente, ou então, o jeito que eu gosto de fazer, outro tutorial. Cada uma é de um jeitinho. Eu comecei a ler ela no passado de forma sistemática e Deus começou a trabalhar comigo ali, mas era muito mecânico no início. Foi bom, aprendi muita coisa, mas isso, por exemplo, de às vezes, já que ela não está em ordem, uma ordem que me facilita a minha mente quadrada para aprender, eu tô indo mais livre, o que eu faço? Às vezes não é nem querendo uma resposta de nada específico. Simplesmente eu falo, Senhor, eu quero aprender uma coisa nova aqui. Aí eu abro em algum livro e eu leio aquele capítulo. E eu tento entender aqueles personagens e aquela história e sempre vai encaixar com alguma coisa. Sempre vai te dar uma luz, um insight, vai vir um negócio que tu fala assim, nossa, que interessante. E aí você faz isso uma vez, daqui a pouco você faz nada, daqui a pouco você começa a repetir, pegar o mesmo livro que tu já foi, tu conhece um personagem novo, igual, por exemplo, aquele de Acabe, eu já sabia quem era Acabe, mais ou menos, e Jezabel, nunca tinha ouvido falar de Nabote, mas já sabia, Jezabel, os profetas, Elias, Baal, Acabe, o marido frouxo dela e pá. Aí eu fui e li um versículo novo, um capítulo novo, entra um tal de Nabote na história. Aí descubro que Jezabel, além de ser filha da mãe com os profetas, lá com os profetas de Deus, Elias, ela tinha mandado matar um homem. Agora já... Aí vem as perguntinhas bíblicas. Que homem na Bíblia foi apedrejado? Já sabemos, tem Estevão e tem Nabote. Aí eu vou aprendendo a Bíblia assim. É o meu jeito. Eu vou aprendendo quebra-cabeça. Aí eu vou juntando e vai montando a história. Aí hoje em dia eu já ouço alguém falar alguma coisa e eu fico assim... eu acho que sei em qual momento está, mas eu ainda tenho muito pouca leitura. Mas e aí é muito interessante, porque mesmo eu com pouca leitura bíblica, Deus fala comigo. Deus pode falar contigo na primeira vez que tu abrir a Bíblia para ler. Não precisa ter conhecimentos teológicos aprofundados. Tem pessoas que são analfabetas e são salvas, são cristãs. Como é que ela faz? É entre ela e Deus, sabe? Deus fala. Deus tem diversas formas de falar. Mas sem dúvida, isso aqui, este livro, ele, me perdoem os mais conservadores, mas é um livrinho mágico. E eu não tinha essa sensação até ano passado. Eu era aquela pessoa que eu estudava a Bíblia, assim, eu conversava sobre de uma forma muito teológica, muito intelectual, vamos dizer assim, e pouco espiritual. Eu ouvindo passos no mato lá atrás. Mas é isso, então... fica o recado. Quem cair no coração pega, entendeu? Porque a vida tá passando. A vida tá passando, a vida é curta, passa rápido. Isso aqui eu falo, isso aqui é como se fosse uma simulação, tipo Matrix, sabe? Aí de vez em quando aparece um maluco pra você com 2 pílulas assim, e fala assim, ó, tem a vermelha e a azul, qual que você quer? Você quer a verdade, que vai te mostrar que isso aqui é uma simulação e a gente tá aqui por pouco tempo e a gente tem que ir depois pro pai e tem que estar com tudo certinho. O que é tudo certinho, né? A vida aparentemente perfeita. É ter relacionamento com Deus. Ou você quer continuar dentro da simulação, na corrida de rato, que todo mundo vai estar nela, de um jeito ou de outro, mas sem saber a verdade. Porque até quem toma outra pílula e sai da simulação, depois a pessoa escolhe, não. Só que aí quando ela volta, ela já volta com uns poderes, assim, né, sobrenaturais. Porque ela consegue instalar uns drivers ali. Isso é pra quem viu Matrix, gente. Quem não viu, esquece. Mas sabe que quem... é aquilo, quando você tem conhecimento espiritual, sabe desse mundo espiritual, mas de uma forma assim, gente, não é espiritualidade genérica. Eu tenho diversas, assim, amigas que eu falo até sobre isso. Não é aquela coisa assim, desenvolver espiritualidade. Aí, sei lá, faz meditação e fica imaginando seres de luz. Não é isso.
Pelo menos assim, não é isso que eu acredito. Espiritualidade para mim é caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem falou isso? Cristo. Ah, mas eu não acredito. Beleza, tchau. Tranquilo. Segue a vida. Tem nada a ver com isso. Eu acredito. Então, assim, ele que disse isso. Quem acredita nele tem que acreditar nessa frase. E se acreditar nessa frase, não pode acreditar na frase que todos os caminhos levam a Deus. Não tem como. Porque ele está dizendo que ele é o único caminho. Ou se acredita em uma ou acredita na outra. E é isso. Bom, deu para ver o que foi falado no culto. Talvez eu grave o do culto de sexta. Eu tô com ele anotado aí, mas hoje não. Acho que a de hoje já... A verdade é que já é o suficiente. Não precisa de muita coisa para um... Eu já falei, não precisa de muita coisa para um homem se salvar. Igual essas escamas que caíram das vistas de Saulo, que virou Paulo, e que o irmão hoje pregou, que pode cair das vistas de quem estiver ouvindo isso também. Aconteceu com meu pai, eu contei, ele estava no portão de casa quando ele falou para Deus e entregou a vida e a alma dele, fez um concerto com Deus ali falando com ele dentro da mente dele. E naquele momento ele falou que saiu, parecia que tinha uma coisa assim tampando. Ele falou que aquilo saiu de cima dele e aliviou ele, e ele passou a ver diferente. E o irmão falou isso hoje, ele falou assim, você, tirando as escamas, você vai ver de forma positiva, leve, não sei o quê, pá. Ele falou nessa linhagem, volta o vídeo aí que vai lembrar. Então, assim, é isso. É isso. E para ser salvo, às vezes as pessoas, né? Eu acho que eu não sou salvo pelas coisas que eu fiz ou que... Já matou cristão? Não, nunca matei um cristão. Saulo matava. E salvo. Um dos favoritos de Cristo. Entendeu? Não é o que a pessoa fez na vida, o que ela tem, o que ela... É se ela crê ou não que Cristo é o Salvador, sabe? E isso é uma coisa que a gente crê dentro do nosso coração, entende na nossa mente, racionalmente, verbaliza isso, que Cristo é o Senhor e Salvador, e vive isso depois. A gente tem que viver isso. Por exemplo, eu estou vivendo isso quando eu estou aqui falando durante 1 hora sobre isso. Essa é a minha forma de viver isso. Tô cheia de problema? Tô. Não faço ideia de como eu vou fazer para ter meu ganha-pão nos próximos meses e anos, e como vai ser minha vida, minha carreira, e se um dia eu vou casar, vou ter... Não sei nada disso. Mas já falei, isso tudo é secundário. Isso tudo é secundário. Entendeu? O que importa, o que é importante para Deus, assim, primariamente, é a salvação de alma. E não queira saber o quanto eu tive que matar a minha carne, os meus desejos, as minhas vontades, as minhas necessidades básicas para falar isso aqui. Porque não é fácil eu falar isso acreditando. Hoje eu consigo falar acreditando no que eu estou falando. Talvez há 1 ano atrás, se eu não tivesse passado o processo que eu passei, eu estaria falando tipo assim, porque eu vi alguém falar. Só que conforme está escrito em Jó 42, versículo 2, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço porque eu te vi, alguma coisa assim, né? Porque agora eu sei, né? E o versículo que eu abri hoje à tarde, eu tava nessa, eu gravo vídeo, não gravo, tava xoxa, capenga, manca, inconsistente. E aí eu abri no João 4, que foi o primeiro, quando eu fiz meu primeiro jejum. E ele fala assim, a mulher samaritana, ela fala para as pessoas, né, sobre Cristo, ela volta na cidade correndo, feliz da vida. Cristo tinha falado as coisas erradas que ela tinha feito. E ela vai para a cidade falando, o homem me conhece, ele sabe, ele é profeta, ele é o Messias, sei lá. E ela chega tão animada na cidade contando que as pessoas acreditam, porque era ela falando, porque ela era a mal falada da cidade. E ela chega regozijosa falando que um homem falou da vida dela. E aí eles voltam esses homens acompanham ela até o poço para ver quem é esse tal Messias, e lá eles encontram Cristo. E lá eles dizem assim para ela, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos
o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, tem uma hora que as pessoas passam a acreditar não mais porque eu estou falando, mas porque a própria pessoa vai ter a experiência dela com Deus. E é isso. Até a próxima e fiquem com Deus.